Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giovanni. Estou gravando aqui essa videoaula. Na verdade, é uma videoaula um pouco diferente, que eu vou fazer correção de exercício relacionado a dois vídeos que eu postei a semana passada envolvendo calorimetria. Então, eu dividi as duas aulas em calorimetria 1 e calorimetria 2. E aqui eu vou corrigir junto com vocês aqui 5 questões envolvendo troca de calor e calor latente. Essas questões eu passei para os meus alunos aqui no município de Pedro Canário, na Escola Doutora Edvar Abreu do Nascimento, beleza? Então nós vamos lá e vamos fazer a correção dessas questões. A primeira questão, né, é uma questão relativamente fácil, se você compreende o conceito. Se você compreender o conceito, é tranquilo. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês. Diz assim a questão: o diagrama abaixo representa a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido. O calor latente de vaporização da substância é. Então, aqui, especificamente, vamos analisar aqui, essa questão, o comando da questão pede para determinar o calor latente de vaporização. Beleza? Beleza, muito bem. Outra coisa interessante aqui é eu entender, eu até marquei aqui de vermelho, o estado inicial do material, no caso da substância. Está dizendo que inicialmente a substância está no estado líquido, né? E aqui foi dada ainda a massa da substância, beleza? Bom, vamos então à resolução. Vamos analisar o gráfico agora. Nós temos um gráfico aqui, o nome desse gráfico chama-se curva de aquecimento, beleza? Curva de aquecimento. O que mostra esse gráfico? Mostra a variação de temperatura de acordo com a quantidade de calor que o corpo recebe. Ou seja, quando o corpo recebe calor, vai variando a temperatura aqui. Só que tem um detalhe muito importante. Tem um momento que a substância muda de estado físico. E quando a substância muda de estado físico, não ocorre variação da temperatura. É isso que a gente chama de calor latente, beleza? Então vamos analisar. A substância está numa temperatura inicial de 10 graus Celsius antes de receber calor, porque aqui não tinha recebido nenhuma caloria. Aí quando a substância começa a receber no calor, começa aumentando a sua temperatura, a substância ainda no estado líquido, né? Então vai aumentando, 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 aquecendo, aquecendo até chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto, que a substância está a uma temperatura de 20 graus Celsius após ter recebido 200 calorias, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que essa substância vai começar a mudar de estado físico, ok? Então vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, que a gente chama isso de vaporização, beleza? Então, durante a vaporização, no período que a substância está mudando do estado líquido para o estado gasoso, recebendo calor, né? Ele continua recebendo calor, mas não vai aumentar a temperatura porque vai mudar de estado físico. Isso chama-se calor latente. Aí vai mudando, todo o líquido vai ser transformado em vapor, né? No estado gasoso. Quando chega nesse ponto aqui, toda a substância foi convertida em vapor, né? Só que agora, como já está tudo em vapor, e aí esse corpo continua recebendo calor, aí vai aumentar a temperatura então do vapor, certo? Então, toda vez que eu vou calcular o calor latente, eu vou usar essa equação, que é a equação do calor latente, tá? Q igual a M vezes L. Que a gente brinca lá que na hora de ensinar para os meninos decorarem, fala que é Q-mole, né? A outra equação é Q-macete, essa aqui é Q-mole, ok? Então, Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa, dado em grama, vezes calor latente de vaporização. Qual é a quantidade de calor que o corpo recebeu durante a mudança de fase? Variou de 200 até 400 calorias. Isso dá 200 calorias. Igual a massa. Qual é a massa da substância? Foi dado no enunciado, né? 20 gramas. 20 gramas vezes calor latente de vaporização. O número que está multiplicando com a variável passa dividindo. Então, vai ser calor latente de vaporização vai ser igual a 200 dividido por 20. Isso vai dar um calor latente de 10 calorias por grama. O que isso significa? Que cada grama da substância no estado líquido convertido em vapor
convertido no estado gasoso, vai precisar de 10 calorias, ok? Então essa é a primeira questão. Vamos então agora à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um professor de física recebeu de um aluno uma amostra de 50 gramas de um sólido. Foi para o laboratório, provocou um aquecimento contínuo e representou os dados obtidos em um diagrama de temperatura versus quantidade de calor recebido. A partir dos dados que podem ser retirados do diagrama, responda. Letra A. Qual os valores dos calores específicos no estado sólido e líquido da substância? Letra B. Qual é o valor do calor latente de fusão da substância? Então vamos analisar, vamos aqui agora entender o enunciado. Novamente, no enunciado, vai dar a massa da substância, vai dar o estado físico inicial do material, está aqui de vermelho, né? E no comando da questão pede na letra A para determinar os calores específicos no estado sólido e líquido, e a letra B pede para determinar o calor latente de fusão da substância, certo? Ajustando aqui para a gente fazer uma análise do gráfico, está aqui certinho, né, o gráfico. Agora nós vamos analisar esse gráfico, ok? Então vamos lá, eu copiei o gráfico na próxima tela, né, já com alguns detalhes que eu coloquei aqui para facilitar. Então vamos lá, eu tenho aqui a curva de aquecimento, onde está dizendo que inicialmente, lá no enunciado está dizendo que inicialmente é no estado sólido. Então, sólido, aqui, mudança de fase do sólido para o líquido, que a gente chama isso de fusão, né? E aqui, a substância já no estado líquido sofre outro aquecimento. Então, toda vez que varia a temperatura, que o corpo é aquecido no mesmo estado físico, sem variar o estado físico, por exemplo, sólido, a substância estava a 20 graus Celsius, ainda na fase sólida, foi aquecida até 40 graus Celsius. Beleza, e toda vez que varia a temperatura mantendo o mesmo estado físico, a gente chama isso de calor sensível. Calor sensível. Então, calor sensível é na fase sólida e calor sensível aqui na fase líquida. Toda vez que a substância muda de estado físico, conforme eu já expliquei, sem alterar a temperatura, a gente chama isso de calor latente. Beleza? Respondendo então ao que está pedindo, a letra A. Vamos determinar o calor específico no estado sólido. Então, eu vou analisar essa fase sólida. Depois, eu vou calcular o calor específico no estado líquido. Eu vou analisar esse período aqui do gráfico, certo? Então, toda vez que eu vou calcular calor específico, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. Qual é a equação fundamental da calorimetria? Q igual a m vezes C vezes ΔT. A famosa equaçãozinha da calorimetria chamada Q-macete. Q-macete. Beleza? Q igual a m vezes C vezes ΔT. Certo? Então, vamos lá. Analisando aqui no estado sólido, essa curva, essa reta aqui. Então vamos lá. A substância recebeu 400 calorias e aumentou a temperatura de 0 até 40. Então, quantidade de calor recebido 400 calorias, a massa é 50 gramas, dado no enunciado. Calor específico estou procurando e a variação de temperatura 40. Aí eu multiplico 50 vezes C vezes 40, vai dar 2000 C. O número que está multiplicando com a variável passa dividindo. Então, vai ser C, calor específico, no estado sólido, vai ser 400 dividido por 2.000, que vai dar um calor específico de 0,2 calorias por grau Celsius. Agora, do mesmo procedimento, da mesma forma, nós vamos determinar o calor específico no estado líquido. Beleza? Então, vamos lá. Utilizando a equação fundamental da calorimetria, nós vamos analisar essa parte da reta aqui do gráfico, ó. Isso aqui. Nós temos então aqui, ó, 500 calorias, iniciou o aumento da temperatura por 500 calorias e foi até 600. Então teve a quantidade de calor recebida aqui de 100 calorias. A massa é 50 gramas, calor específico estou procurando, e aqui, ó, a temperatura variou de 40 para 80, isso dá 40 graus Celsius. Também multiplicando 50 vezes C vezes 40 vai dar 2000 C. O número que está multiplicando com a variável passa dividindo
C é igual a 100 dividido por 2.000, eu vou ter que o calor específico no estado líquido vai ser 0,05 calorias por grama grau Celsius. A letra B é para determinar o calor latente de fusão. Desculpa pelo erro aqui, eu coloquei vaporização, mas não é vaporização. É a fusão, porque mudou do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então, Q é igual a M. Já que eu vou calcular o calor latente, eu vou usar a equação do calor latente, que é Q igual a M vezes L. Beleza? Q igual a M vezes LF. Deveria ser um F no lugar do V aqui, que é fusão. Tá? Quantidade de calor, vamos lá. Aqui, ó, nesse intervalo aqui do patamar, aqui, ó, onde está mudando de fase, foi de 400 até 500, né? Então, 100, de 400 até 500, 100 calorias é igual a massa 50 gramas vezes o calor latente de fusão. O número que está multiplicando passa dividindo, então o calor latente de fusão vai ser 100 dividido por 50, que vai dar um calor latente de fusão de 2 calorias por grama. Certinho, galera? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Próxima questão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá lá, se tá ok. Um momentinho. Ok. Vamos voltar lá e responder a próxima. Bom, próxima questão aqui é uma questão teórica, uma questão conceitual, que eu gosto muito de colocar algumas questões conceitual, porque os alunos têm que aprender também, entender os conceitos, né? Física sem conceito não é nada. O aluno tem que entender, tem que saber fazer conta, mas também tem que entender o processo. Porque a conta é uma ferramenta, o cálculo, a matemática é uma ferramenta, mas você está usando essa ferramenta para resolver um problema de ordem da natureza, né? Então aí você tem que analisar. Está dizendo assim, ó, o gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Julgue se são verdadeiras ou falsas afirmações a seguir. Então vamos analisar. Nós estamos lidando com o inverso da curva de aquecimento. Agora é uma curva de resfriamento. Que substância está sendo resfriado? Água. Sobre que pressão? Pressão normal, pressão a nível do mar de 1 atm, correto? Então vamos entender aqui. Se a substância inicialmente aqui começa acima de 100 graus Celsius, então aqui, ó, acima de 100 graus Celsius a água está em que estado físico? Vapor, gasoso. Então aqui na letra A, ó, nessa região aqui, a água está no estado gasoso. Então começa a retirar calor dessa água e ela começa a sofrer, aí ela chega aqui, ela começa a sofrer, ela sofre uma mudança de estado físico, que é a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, beleza? Então aqui coexiste, ou seja, simultaneamente você tem vapor de água e água líquida, ok? Desse período aqui. Aí aqui você tem todo o vapor convertido em água líquida e aqui você tem um resfriamento. Na curva C, você tem um resfriamento dessa água. Vai resfriando, 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 até que essa água chega numa temperatura de 0 graus Celsius e aí começa a solidificar, mudar do estado líquido para o estado sólido, aqui na curva D, ó, na região D. Aí quando chega no final da região D, toda a água líquida foi convertida em gelo, E aí começa a resfriar esse gelo até na temperatura inferior a 0 graus Celsius. Beleza? Uma vez estudado, analisado o gráfico, vamos então às afirmativas para analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Letra A. O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Então vamos ver? Bom, o fenômeno que ocorre na região B não é curva de solidificação. O que é solidificação? É a mudança do estado líquido para o estado sólido. É aqui, ó, que ocorre a solidificação. Aqui ocorre a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então é falsa por isso. Tudo bem que coexiste duas fases em equilíbrio, mas as fases em equilíbrio aqui é gasoso e líquido. E é condensação e não solidificação, conforme está dizendo a questão. Então é falsa, porque na região B ocorre uma mudança de fase, sim, só que ocorre uma condensação, mudança do estado gasoso para o estado líquido. Letra B. Na região C da curva, há somente a fase sólida. Na região C da curva não há
somente a fase sólida, há somente a fase líquida, né? Aqui é uma situação, uma região onde a água está no estado líquido, nesse intervalo aqui, beleza? Então, falso, porque na região C a substância está na fase líquida. Letra C. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. B e D. Claro, está tendo uma constante aqui. Na região B e na região D. Por quê? Porque nessas fases, né, nessas regiões, tanto a B quanto a D, está ocorrendo uma mudança de estado físico. E toda vez que ocorre uma mudança de estado físico, o que ocorre? A temperatura não se altera, calor latente. Então aqui está ocorrendo uma sublimação e aqui está ocorrendo uma solidificação. Certinho? Então essa questão é verdadeira, a letra C. Quando a substância estiver mudando de estado físico, a temperatura não altera corretamente. Então a letra C está correta. A letra D. Na região D da curva, aqui ó, região D da curva, coexiste as fases líquida e vapor? Falsa. Não. Na região D da curva tem duas fases, coexiste, existe simultaneamente duas fases. Mas as duas fases que existem aqui é líquido e sólido, não é líquido e vapor. É falsa por isso, é falso porque na região D coexiste as fases líquida e sólida. Certinho? Vocês visualizaram aí na tela certinho? Porque eu nem olhei lá no programa, mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Ok, tá tudo certo. A câmera tá pequenininha aqui, dá para ver. Continuando então, vamos continuar. Essa questão aqui é uma questão muito fácil, só para a gente ter uma ideia do que é a ideia de equilíbrio térmico, isso é importante entender, né? Está dizendo o seguinte: se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, nós podemos afirmar corretamente que, bom, quando eu tenho dois materiais de natureza diferente e aí eu coloco esses materiais um em contato com o outro, quando eles têm temperatura diferente, por exemplo, imagina que eu tenho um copo de água a 90 graus Celsius bem quente e um copo de água a 5 graus Celsius, bem geladinha, né? E aí você coloca as duas quantidades de água dentro do mesmo recipiente, fecha termicamente, onde vai ocorrer a troca de calor entre eles. O que vai acontecer? Chega-se um tempo que a água quente vai ceder calor para a água fria ao ponto de eles entrarem em equilíbrio térmico. O que é isso? Entrar na mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico é quando as substâncias estão na mesma temperatura, beleza? Isso chama-se trocas de calor. E aí a gente vai chegar na questão que envolve troca de calor, onde a gente vai fazer uma continha, certo? Então, a última questão aqui para a gente finalizar essa aula. 5. Coloca-se 500 gramas de ferro a 42 graus Celsius num recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Determine a temperatura final do equilíbrio térmico. E aí foi dado que o calor específico do ferro é 0,1 calorias por grama grau Celsius. Bom, essa questão aqui, ela envolve trocas de calor. Você tem uma substância ferro, que está numa temperatura de 42 graus Celsius, ela é colocada em contato dentro de um recipiente com água a 20 graus Celsius. Obviamente, o ferro que está na temperatura maior vai ceder energia para a água que está na temperatura menor, até eles entrar em equilíbrio térmico. Aí a pergunta é: a que temperatura que vai se dar o equilíbrio térmico? Então vamos analisar. Nós temos aqui, ó, ferro e água. Bom, o ferro, eu sugiro, toda vez que vocês tiverem um problema envolvendo trocas de calor, que vocês tirem os dados certinho do material. Analise quais são os materiais que estão trocando calor entre si e vem aqui e coloca. Por exemplo, eu coloquei o ferro. Aí, que informação que eu vou tirar? A massa, a temperatura inicial, a temperatura final e o calor específico. Eu fiz isso para o ferro e fiz isso para a água. Então, vamos lá. Pelo enunciado, nós temos que a massa da água é 500 gramas, a temperatura inicial, desculpa, gente, a massa do ferro é 500 gramas, a temperatura inicial 42 graus Celsius, a temperatura final, que é a temperatura do equilíbrio térmico, eu vou procurar,
e o calor específico 0,1 calorias por grama grau Celsius. Vou fazer fazer a mesma coisa com a água. Então vamos lá. A massa da água também, coincidentemente, igual o ferro, tem 500 gramas. Temperatura inicial da água 20 graus Celsius, temperatura final vai ser do equilíbrio, né? Vai ser a mesma coisa do ferro depois. E o calor específico da água, que é o maior aí, bem maior, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, esse calor específico da água, se não oferecer no problema, vocês têm que saber que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Então, a água tem um alto calor específico. Para resolver essa questão, eu vou usar um princípio chamado princípio da troca de calor, né? Eu expliquei isso na aula. Princípio da troca de calor. O que é isso? Quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 é igual a zero. Se eu pegar uma dessas variáveis e passar para depois da igualdade, ela fica assim, ó, Q1 é igual a menos Q2, ou seja, todo o calor que uma substância perde, a outra substância recebe. Com isso, o que vai acontecer? Uma substância vai perder calor e a outra vai receber. Consequentemente, uma vai baixar a temperatura, a outra substância vai aumentar a temperatura. Isso é na mesma proporção? Não, vai depender do calor específico. Depois nós vamos fazer uma discussão final disso aqui. Então, Q1 mais Q2 é igual a zero. Q1, o que é Q1? É aquela equação fundamental da calorimetria, o que macete? M vezes C vezes ΔT. Então, Q1, M1 vezes C1 vezes temperatura final menos temperatura inicial. Q2, M2, massa 2, vezes calor específico 2, vezes temperatura final menos temperatura inicial igual a zero. Ok? Então vamos lá. Q1 é o ferro, Q2 é a água. Substituindo, massa do ferro 500 gramas, calor específico 0,1, vezes temperatura final. Estou procurando, que é a temperatura do equilíbrio dos dois, né? Menos a temperatura inicial, 42 graus Celsius. Mais massa da água. Agora vamos os dados da água. Q2. 500 gramas a massa, calor específico da água 1, temperatura final menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius igual a zero. Agora aqui é matemática, né? Então eu vou multiplicar 500 vezes 0,1 deu 50, repetir o que estava entre parênteses. 500 vezes 1, 500, repetir o que estava entre parênteses igual a zero. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva da matemática, né? 50 vezes TF, 50 TF, 50 vezes 42, 2.100, menos 2.100. Mais, aí eu vou multiplicar. 500 vezes TF, 500 TF, menos 500 vezes 20, 10.000 igual a zero. Aqui nós vamos somar os dois números que está com a variável, né? 50 TF mais 500 TF, 550 TF. Aqui nós temos dois números independentes, menos 2.100 menos 10.000. Eu somo, conservando o sinal, vai dar menos 12.100. Quando você transfere para depois da igualdade, fica positivo, 12.100. O número que está multiplicando passa dividindo, então 12.100 dividido por 550 vai dar 22 graus Celsius. O legal disso aqui é entender o seguinte, observa. Qual era a temperatura inicial do ferro? 42 graus Celsius. Qual era a temperatura inicial da água? 20 graus Celsius. Qual a temperatura do equilíbrio? 22 graus Celsius, após colocar uma substância junto com a outra. Quer dizer que o ferro perdeu 20 graus Celsius de temperatura, enquanto que a água aumentou apenas 2 graus Celsius a sua temperatura. Isso por quê? Porque o calor específico da água é 10 vezes maior que o calor específico do ferro. Com isso, eu entendo que quanto maior o calor específico da substância, maior vai ser a quantidade de calor que essa substância precisa para aumentar a sua temperatura, né? E quanto menor o calor específico, menor vai ser a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura do corpo, certinho? É isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Espero que vocês vão lá no canal, vou postar isso aqui no canal do YouTube. Vocês acessam, observa, né? Divulga, ajuda a divulgar, que é um trabalho que a gente faz para ensinar física para o pessoal aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.